Fala pessoal! No vídeo de hoje a gente vai tentar responder uma das perguntas mais feitas pelos investidores, que é quanto você precisa investir para conseguir alcançar o valor de R$ 1.000 de dividendos mensais. Esse valor poderia ser qualquer valor, eu escolhi aqui porque é um valor bem simbólico, que quando você consegue atingir, você consegue impulsionar os juros compostos e o efeito bola de neve que os seus investimentos vai gerando. Ou seja, a cada mês vai entrando R$ 1.000 e você vai reinvestindo esse valor e aí você consegue construir um patrimônio bem bacana. Para esse vídeo aqui também, e para simular de uma forma consistente, eu escolhi 3 ótimas empresas, pagadoras de dividendos e que conseguiram passar pela crise de uma boa forma. Eu escolhi essas empresas porque elas estão passando por essa crise sem se endividar, com muito caixa livre, com uma previsão de um fluxo de caixa futuro bem consistente e são ótimas empresas em setores diversificados, mas ótimos setores também. Então bora pro vídeo. Sem enrolação, bora pular direto para os cenários. Aqui eu dividi em 2 partes. A primeira, que é o ideal, é você diversificando em diferentes empresas. Então, eu fiz um cenário que eu peguei essas 3 empresas, dividi igualmente na alocação em cada, 33%, e fiz todo um cálculo que eu vou trazer. E o outro cenário, no final, eu também vou trazer o que cada um pode ser investido individualmente, ou seja, você investir, por exemplo, só em Ambev, quanto você ia precisar para você ter os mesmos R$ 1.000. E para fazer esse cálculo, eu vou considerar os últimos 12 meses de dividendos distribuídos por cada uma dessas empresas, e eu também vou considerar que você precisa alcançar R$ 12.000 de dividendos no ano inteiro, ou seja, você consegue aí uma média de R$ 1.000 de dividendos. E é importante lembrar 2 coisas aqui. Primeiro, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os dividendos com certeza vão ser diferentes. E segundo, em 2020 a gente passou por uma crise sem precedentes, né? Só que como a gente ainda está passando por essa crise, vamos trabalhar com os números que a gente tem. E no futuro eu posso atualizar esse vídeo com uma nova situação. A Itaúsa, por exemplo, que tem cerca de 90% de seus resultados impactados diretamente pelo Itaú, que é o Itaú, teve que diminuir seus dividendos distribuídos, porque o Itaú teve que segurar muito do seu caixa com o risco de inadimplência. Será que isso vai acontecer em 2021 da mesma forma? Será quando que eles vão voltar a distribuir da forma que eles sempre fizeram até 2019? Então, tem muitas perguntas no ar, mas novamente a gente vai pegar os últimos 12 meses e fazer esse cálculo aqui. Sendo assim, bora olhar os números aqui, começando pela própria Itaúsa. Ela é uma empresa que pagou nos últimos 12 meses cerca de 64 centavos por cota, o que dá cerca de 5,34% de dividend yield atualmente. Se você não está muito familiarizado com esse termo, o dividend yield nada mais é do que você pegar os dividendos distribuídos e dividir pelo preço da cota. É um indicador que muita gente olha aí, você não pode olhar isoladamente, mas é muito importante você saber o DY de cada empresa. Já a Taesa, que é uma das queridinhas da bolsa, justamente por pagar dividendos muito altos, tem o mesmo dividend yield aí de 9,52%, muito mais alto. Ela pagou cerca de R$ 3,21 nos últimos 12 meses e é uma empresa de energia elétrica, com alta previsibilidade no seu caixa e vem tendo uma ótima gestão. Então, também coloquei ela nessa carteira dessa simulação aqui. Já a Ambev pagou nos últimos 12 meses cerca de 49 centavos, com um dividend yield de 3,02%. Então, positivamente vai impactar mais nessa carteira simulada aqui a Taesa, mas você também tem que considerar outros fatores. A Ambev tem uma marca absurda, né? Itaú, maior banco da América Latina. Então, quando você escolhe setores diferentes, você consegue alocar aí um dividend yield mais ou menos previsto aí para você conseguir fazer esse cálculo. Eu cheguei no valor final de R$ 201.420, que é o quanto você precisa, baseado nessas 3 empresas, no último ano, ter investido para conseguir R$ 1.000 de dividendos mensais, ou seja, aí mais ou menos R$ 200.000. É bem interessante você saber esse valor. Vou colocar aqui numa tabela as cotas de cada um, o resultado que deu e o quanto que desses R$ 12.000 no ano inteiro cada empresa
participou. Então aí mais da metade foi a Taesa com R$ 6.389, Ambev R$ 2.025 e Itaúsa cerca de R$ 3.500. Então é uma carteira pensada com 3 ativos. Claro que muitas pessoas investem muito mais que isso, você está exposto em 33% em cada empresa, é muito alto. Mas também vou trazer aqui como curiosidade, investindo 100% em um ativo, só para você saber. Caso você investisse somente em Ambev, para ganhar os mesmos R$ 1.000 por mês, você teria que investir aí aproximadamente R$ 397 mil, muito acima aí do valor de R$ 200 mil que a gente viu numa carteira diversificada. Já em Itaúsa, esse cálculo ficou aproximado em R$ 224 mil. E em Taesa, que tem um dividend yield aí bem maior e que entregou ótimos resultados em 2020, ficou em aproximadamente R$ 126 mil. Então é muito legal a gente olhar esses números, só que, novamente, diversificação é a chave. Aquela frase clichê, não deixe todos os seus ovos na mesma cesta, é importante aqui. Ele diminui o seu risco. Você fica muito exposto se você investir, principalmente somente em uma empresa dessa. Então, esses são os números. E para quem assistiu o vídeo até aqui, eu vou soltar um bônus. Eu vou pegar aquela carteira diversificada de 3 ações e eu vou incluir aqui 2 fundos imobiliários. Então, como eu falei, diversificação é importante, então eu vou incluir até uma nova classe de ativos. E para esse vídeo aqui eu escolhi os 2 fundos com mais cotistas, que é o MXRF11, que é um fundo de papel, e o HGLG11, que é um fundo de logística. As características dos fundos imobiliários são completamente diferentes, né? Não são empresas aqui no Brasil, são fundos fechados e aí eles têm todo o seu risco completamente diferente. Eles, por exemplo, precisam distribuir 95% dos seus resultados em um semestre e geralmente eles passam dividendos mensais, o que contribui aí muito para o dividend yield. Então, por exemplo, o MXRF 11 tem um dividend yield de 8,22% nos últimos 12 meses. Já o HGLG11 é de 6,03% nos últimos 12 meses, ou seja, já bem acima aí do que, por exemplo, Itaúsa e a Ambev. Um pouco abaixo de Taesa, para você ver o tanto que Taesa entregou até maior do que um fundo imobiliário. E aí, fazendo uma simulação com esses 2 fundos imobiliários e as 3 ações, 20% de alocação igualmente, chegamos no valor de R$ 186 mil aproximadamente. Então, abaixou um pouquinho, mas não fez a maior diferença do mundo, mas você diminuiu o seu risco e você conseguiu aí mais consistência em dividendos mensais realmente. Com certeza dá para ir até além do que esses 5 ativos. A gente pode misturar aqui as stocks, que são as ações americanas, os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários brasileiros. Lá é completamente diferente, lá esses REITs são empresas de verdade, tem um dividend yield completamente diferente. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos tem muitos fundos imobiliários, novamente, que investem em data center, em torres de comunicação, enfim. É outra pegada, é outro mercado muito mais maduro. Dá para incluir aí variação do dólar, dá para incluir reinvestimento. Então esse vídeo é um pouco mais complexo, incluindo todos esses ativos e todo esse cenário. Mas eu vou fazer um vídeo explicando um cenário talvez aí de 24 a 36 meses, até ampliando o horizonte aí. Vou deixar isso provavelmente para o mês de fevereiro. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, acompanhe a gente aqui no canal. Tem muito conteúdo bacana que vem por aí. Dê uma moral, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima.